Então agora com uma presença ilustre do Arthur Pascon, que é um dos produtores de conteúdo também da Kings League. Arthur, seja bem-vindo aí à resenha da Kings aqui na Resenha do Pai, irmão. Valeu, pai, valeu, hein? É um prazer estar falando contigo, falar um pouco sobre Kings League, essa última rodada que pegou fogo, né? É um prazer estar falando com vocês aí mais uma primeira vez, né? Show de bola, irmão. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o giro da rodada, já fizemos alguns comentários. Daqui a pouco a gente pode falar mais algumas coisas para você ficar à vontade também. Só que agora você entrou literalmente no fogo cruzado do jogo. Agora são momentos extras, a gente tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer pro Henry, eu também vou dar minha opinião, claro, né? E também para você. Então a gente quer pessoas que produzam conteúdo sobre a Kings League para dar uma opinião sincera. E aqui tem que se comprometer, tem que ter personalidade, hein? Então vamos lá, bora que bora. Então vamos para cima. Bom, é o seguinte. A gente tem ali, né, no geral, 3 wildcards para jogar, né? Para jogar, não inscrita, mas para jogar 3 wildcards. Então eu quero uma lista de 3, só que não vão ser wildcards, de 3 influenciadores. Então eu quero saber quais são os 3 principais influenciadores na Kings League. Não necessariamente é o cara que joga demais. Eu tô falando os caras que são influentes, são influenciadores influentes na Kings League, que estão, além de jogar, estão tendo uma boa minutagem, estão jogando bem e estão fazendo por onde para terem um reconhecimento. Eu vou dar a minha opinião e vocês depois vão dar de vocês, beleza? A minha opinião, acho que os 3 que estão aparecendo mais são Moleque Joe, Igor Rezende e Agnello. São os caras que estão aparecendo mais. No caso do Moleque Joe, até pela situação do Funkball, eu acho que é até o que tem tido mais minutagem, né? Junto com o Igor Rezende, por ser, né, o goleiro principal da G3X. E o Agnello, por ter tido também, né, um lastro também no meio do futebol, né? E assim, a galera fica naquela, né, tipo, Bagrinello, Agnello, se é bom, se não é e tal. Mas eu acho que justamente isso tem feito com que ele tenha tido um reconhecimento legal na liga. E aí, o que vocês acham? O que você acha, Arthur? Eu concordo muito no Moleque Joe. Eu acho que ele é um cara que tá chamando bastante responsabilidade pro Funkball, né? Uma ótima partida contra o Real Elite ontem, concordo com você. Também concordo com o Igor Rezende. Igor Rezende sendo muito bom na Kings League, né? Primeira vez dele no campeonato, no G3 só tinha jogado a Supercopa Desimpedidos, mas jogando muito bem também o Igor Rezende. A terceira vaga eu fiquei um pouco com dúvida, assim, não sei se eu consideraria muito o Agnello também como um influenciador, mas como você considerou, eu colocaria ali o Agnello e também daria uma abertura ali. O Henry Japa, ele não tá nos seus melhores momentos, mas eu também tô gostando de algumas partidas que vem fazendo pela equipe do Capim FC. Perfeito. O Henry Japa, assim, como qualidade técnica, né, é inegável, excelente jogador. Só que, por exemplo, eu acho que a fase do Capim faz com que ele apareça um pouco menos. Assim, ele poderia aparecer mais, né? Isso é natural. Às vezes um time que está abaixo, às vezes uma figura, que era o caso, por exemplo, do Funkball, né? Onde o Douglinhas estava se destacando muito, né? O Funkball estava mal coletivamente, mas o Douglinhas estava fazendo uma excelente partida, era um dos artilheiros da competição. Mas eu acho que o Henry Japa a gente ainda pode ver um pouquinho mais. A gente tem brincado aqui, né, da versão Prime do Henry Japa, né? A gente tem falado isso, né? Que a nossa crítica, ela não é falar que o jogador é ruim ou é bom, não é isso. É que às vezes os jogadores podem ter uma versão melhor, uma versão mais Prime ali dele durante a competição. E agora, o nosso Léo Dias da Kings, né? Que foi definido hoje, dia 15 de abril, que será Léo Dias da Kings, ele já concordou. E aí, Henry, quais são os top 3 influenciadores na sua opinião? Pô, irmão, não vou fugir muito do que vocês trouxeram, não. Eu acho que é uma excelente visão e eu iria com os 3 também. Agnello, Moleque Joe e Igor Rezende. E o que você acha do Henry Japa? Acha também que ele pode ter uma versão melhor ou você acha que ele também tem se destacado bem? Eu acho que ele não entrou ainda no jogo da Kings. Perfeito. Sabe? Assim, qualidade técnica, óbvio, ele é muito bom. É habilidoso, mas pro jogo da Kings eu acho que ainda não encaixou muito. Mas é um excelente jogador. Perfeito. Esse é fato. Agora vamos para a segunda pergunta. Bom, vamos lá. Essa daqui é muito polêmica. E essa daqui eu vou começar com o Arthur. A primeira eu dei a minha opinião primeiro. Essa eu vou começar direto com o Arthur. G3X está com uma situação muito delicada com relação aos seus wildcards, correto? E aí nós temos K9 de fora, pode voltar a qualquer momento, beleza, mas a situação atual é ele de fora. O Andres de fora
E aí eu quero saber o seguinte, opinião sincera. Rufino, eu acredito que possa ter uma versão mais prime do Rufino, que a gente sabe que ele pode ter uma atuação melhor, mais consistente. Então, para você, Arthur, das wildcards que já foram inscritas pela G3X, a partir da rodada 5, quais seriam as suas 3 wildcards? A partir da rodada 5, quais Isso. seriam meus wildcards para a equipe do G3X? A gente manteria o Rufino. Eu continuaria, eu gostei muito da partida do GG, mas como ele disse que não, o contrato, né, não estava da próxima partida, talvez uma negociação ali poderia dar bom. Não sei se por conta do contrato dele pode dar algum problema ali, mas eu acho que o GG fez uma boa partida contra a equipe do Desimpedidos GOT. Creio que poderia continuar já um pouco mais por conta do entrosamento ali. E o terceiro wildcard, cara, até eu gosto de um nome que vocês comentaram aí, eu acho que poderia dar bom, até no último episódio, né? Eu não sei se foi você, pai, ou se foi o Henry. Mas vocês comentaram sobre o Pé Fino. Eu acho que o Pé Fino poderia ajudar bastante a equipe do G3X aí. Foi até especulado na equipe do Desimpedidos, mas acabou não vindo. Acho que seria uma boa contratação aí para a equipe do Gaules, hein? Então, Rufino, GG e Pé Fino seriam as suas 3 escolhas. Seriam minhas 3 escolhas, exatamente. Olha, polêmico, hein? Porque a gente teve uma atuação de gala do Tom ontem, hein? Mas o Tom tem a questão eu não fui contratual. Tem a questão contratual, por conta né? do Pato, né? Por conta do contrato Perfeito. dele, Aham. senão eu iria com ele. Eu fui mais por conta disso. Perfeito, perfeito. E você, Henry, o que você acha? Irmão, manteria o Pé Fino. O Pé Fino, perdão. O Manteria o Rufino. Aham. Manteria o Gegel, sabe? É um jogador de muito volume de jogo, né, mano? Exato. Manteria o Gegel. Iria atrás de uma wildcard. Aí. Mais Iria X1, mais defensiva, o que você acha? Porque a Talvez. gente tem dois jogadores de volume, né? Que são bons em passe e composição de meio, né? Que é o Rufino e o Gegel. Eu Quem iria você atrás acha? do Vassoura. Iria atrás do Vassoura? É aí. Lá ele, primeiramente, Lá né? ele, Porque tem que lá saber ele, se o lá Vassoura ele. quer que você vá atrás dele. Mas tudo bem, não tem problema não. Cara, na minha visão, a gente, né, já foi definido que o Andrés não volta. O K9 ainda tem as dúvidas, né? Claro. Mas eu acho que eu tentaria uma questão contratual pro Tom aí, cara. Eu fiquei muito satisfeito com a partida do Tom. Cara, Eu foi acho que surreal. a primeira dele... Ele fez uma boa partida, mas eu acho que ainda não tava no prime. Eu acho que ontem a gente viu o prime do Tom, mano. De verdade, hein? Eu acho que gols, responsabilidade... Mano, o Bolt tava indo dentro toda hora, batendo nele, brigando, discutindo. O que ele fez no final? Canetinha. Irmão... Foi o prime do Tom, eu gostei muito. Eu acho que eu tentaria dar um grauzinho nesse contrato aí do Tom. Mas imagina, foi o segundo contato dele com a Kings League. Sim. Imagina o que esse cara faria na 7ª, 8ª Pô, brincadeira, rodada, irmão. sabe? Ele ia jogar muito com as cartas, com o jogo em si, ele ia entender muito do jogo. Com certeza. Porque ele é experiente, dá pra ver que ele entende rápido da modalidade. Tanto que em 2 partidas, irmão, ele é o cara da G3X hoje, pô. Tirando o Kelvin. Não é à toa, né? Quando ele foi jogar lá no exterior, acabou fazendo 75 gols em 65 jogos. Então, é algo absurdo. Ele quase bateu o meu recorde, né, na Macedônia, mas assim, é algo que ele tá chegando perto, tá ligado? Assim, produção, o que vocês estão rindo aí, cara? Eu tô entendendo vocês, pô, entendeu? Mas enfim, bom, fechamos aí as nossas 3 wildcards, beleza. Agora, no caso da G3X. Quem pra você, Arthur, é um jogador que é pouca mídia e muito futebol, que não tá tendo aquele reconhecimento ideal, mas que tá apresentando um excelente futebol? Cara, eu vou colocar esse prêmio aí, podemos dizer, pro Bueno. Eu acho que poucas pessoas estão comentando da ótima atuação, por enquanto, na Kings League do Bueno. Fez um golaço no último jogo aí, uma recuperação de posse lá no campo defensivo. Fez um 2 com o Davi, depois bateu de fora da área para marcar um gol. Eu acho que o Matheus Bueno aí, sendo grande, pouca mídia, muito futebol na Kings League. Show de bola. E você, Henry? A gente já tinha falado, né? A gente já tinha respondido, né? Eu vou seguir com o El. Eu também, ele segue com o El, né? E a gente também tinha falado hoje, citou um bom nome, que é o Keno, né, cara? O Keno também, que é um excelente nome na G3X, a gente já tinha
falado sobre... A gente ainda não tinha falado sobre ele, a gente já tinha falado sobre o El, mas sobre o Keanu a gente falou hoje, né? Como que ele também traz volume. Ele participa no X2, no X3, no X4, no X6, no X7. Então, assim, é um jogador que joga o jogo todo praticamente, né? Então, assim, e que não é um nome muito falado também na modalidade, né? Até porque o Keanu, ele é um jogador novo, ele é um jogador que já tem também boas experiências no mundo do futebol 7, então acho que seria um bom nome também para a gente trazer e a gente ficar de olho. O El, que a gente já conhece, mas eu acho que na nossa visão aqui, né, como resenha da Kings, vamos colocar assim, a gente acha que ele poderia ter mais reconhecimento, né, perante o cenário nacional da modalidade. Você trouxe hoje um excelente nome que a gente também já tinha citado, o do Bueno, e o Keanu, acho que são 3 bons nomes aí. Bom, vamos lá. Agora é o seguinte, mais 2 perguntas muito polêmicas que a gente precisa dar a nossa opinião. Bom, primeira pergunta hoje aqui. Quais os 3 wildcards de fora da Kings League Brasil, que estão de fora da Kings League, você traria para a Kings League hoje, para o seu time? Arthur Pascon. Um é o do pé fino, que eu acho que o Henry comentou no último programa, como eu já disse anteriormente. E também vou ficar com o Henry na questão do Vassoura. Eu acho que o Vassoura também é um grande jogador aí que poderia estar na Kings League. Vou trazer outro aí, que só para também mudar um pouco. Acho que um grande nome poderia ser do mundo do futsal, mesmo que tenha contrato, 2 nomes aí que eu gosto bastante. É o nome do Leandro Lino, né? E também Legal. O do Danilo Barão, fugindo um pouco do Capita, né? Porque o Capita joga muito, mas os 2 jogadores do Magnus aí eu gosto bastante do futebol deles. Também acho que encaixariam na Kings League esses 2 grandes jogadores. Cara, eu acho que em questão do futsal, eu acho que sim, eu acho que seriam bons nomes mesmo. Eu acho que são jogadores que tecnicamente pensam comentários, né? Teria essa questão da adaptação, que é normal, o que é super normal, né? A gente fazer a adaptação, passar por esse processo. Mas eu acho que sim, o futsal, trazer pessoas do futsal, acho que seria muito legal. E eu acho que traria não só visibilidade também para o mundo do futsal em si, né? Porque eu iria falar, iria fazer comentários, iria sair na mídia, né, e tal, para poder dar uma alavancada no mundo do futsal, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tá bem morto o mundo do futsal de clubes, né, no caso. A gente tem o universitário, que o Henry joga, que eu já joguei, mas assim, o de clubes tá bem irregular, né? Todo ano é um problema. Então, assim, a gente tem essa questão. Eu acho bons nomes. E você, Henry, o que você acha aí? Mas fala 3 nomezinhos aí bons aí pra essa semana. Né? Novos. Vamos tentar pra novos. Então, irmão... Hoje vamos dar uma moral pro Arthur, porque ele tá chegando hoje. Então, semana que vem tem que trazer tem que dar uma estudada essa semana pra trazer mais nomes, beleza? Então, os meus 3 seriam Luan Teles. Pô, não é brincadeira. Aí ele quer roubar o meu nome aqui, pô, tá ligado? Tá beleza. Não tem problema não, depois a gente faz mano a mano se perder a amizade. Então, eu iria de Luan Teles. Eu iria... Deixa eu ver alguém aqui que tá de fora. Talvez... Eu teria que ver a questão física dele, mas talvez o Neiva. Muito bom jogador. Neiva, Luan Teles... E... Cara, alguém de X1, eu iria de Drop. Drop? Bom, a minha opinião, né? Os meus 3 nomes. Partindo do princípio que a gente já tinha comentado antes, que a gente não focaria nos goleiros, eu acho que hoje, 2 goleiros que realmente no cenário nacional e mundial fazem muita diferença são tirando os que já estão na League, tirando os que já estão na Kings League. Luan Teles e Filipinho, a gente já tinha comentado. Então, realmente concordo com o Luan Teles, eu tinha anotado aqui também. Tirando esses 2, nenhum eu chamaria para goleiro. Nenhum. Mesma coisa nenhum. Nesse momento, né? Nada que possa vir um outro nome aí que, nesse momento, eu focaria em jogadores. Luan Teles ou Filipinho. Mas Luan Teles, Drop, também botei aqui, justamente pela questão de ser decisivo, do X1, já jogou tanto a modalidade do X1, o Futebol 7 também já tem muita experiência, acabou de ser contratado pelo Avaí, né, para ser um dos grandes nomes da equipe. E para tirar o goleiro, vamos colocar assim, para deixar o goleiro um pouquinho de lado, 3 nomes aí que eu acho muito bons, que participaram comigo de uma grande competição ano passado, que foi a Copa do Mundo de Futebol 6, que eu acho que seriam muito bem
seriam o Facão e o Seringa. Eu acho que são jogadores de muita personalidade. E no X1 tem Facão, aquele... Wallace. O Wallace Facão, né? O Wallace Facão e o Seringa. Eu acho que são jogadores que têm um X1 muito bom, né? O Seringa é um pouco... É aquele falso lento, porque ele é muito forte, né? Alto, tem 1,85 m, quase 1,90 m. Mas é muito decisivo, muito tranquilo, cara. O cara faz gol, acha passe muito tranquilamente. E o Facão pelo famoso Facão, né? Eu acho que seria bom pra modalidade, acho que seria um jogo bonito, tá ligado? Acho que é um cara que faz esses dribles legais, pedala, dá facão, né? Que são as jogadas dele. Eu acho que a Kings League também precisa muito disso. É um cara que foge faz aquela coisinha fora da caixinha, beleza? Então acho que seriam esses meus 3 nomes. Drop, Facão e Seringa. E podendo escolher um goleiro ali, Luan Teres. E semana que vem a gente traz mais 3 nomes aí, beleza, Arthur? Fechou? Fechou. Então, beleza. Agora, para fechar, a última pergunta, que é importante você estar aqui também, porque eu quero uma opinião também, né, da galera aqui. Arthur, você tem quantos anos, irmão? 18 anos. 18 anos. É um menino que está começando agora também nessa parte da modalidade, acredito eu, né, Arthur? Ou acompanha já há muito tempo o Futebol 7? Eu comecei a acompanhar mais no começo de maio, vai fazer mais ou menos um ano aí, um pouco tempo mais ou menos aí. Perfeito. De Fut 7. Não, mas não tem problema, tem 18 anos, a gente já tá, né, eu tenho 33, o Henry tem 20. Eu tenho 18. O Henry também tem 18, né, tem 18 anos. Alô, time sub-20. Aí, ó, sub-20 aí, quiser contratar o gato aqui, né, o gato só se for porque é bonito, vou dar uma moral pra ele, né, porque na idade Deus me livre. Não, tem 26. Pô. Em cada perna. Então, assim, o que acontece? A gente está tendo uma situação agora que a partir da 4ª rodada, muitos jogadores não estão nem entrando, irmão. Então a gente já está vendo que a Kings League ela já está começando a nivelar mais para o alto do que para baixo. Ela já está começando uma situação de que, tipo assim, se o cara não consegue desempenhar nenhum papel mínimo dentro do treino, ou até mesmo dentro do jogo, ele não vai nem entrar mais. Incluindo influenciadores. Que às vezes a gente vê vídeo dos caras jogando ali e não tirando o mérito dos caras, os caras são bons, mas quando vamos a ver da modalidade, quando você pega um treinador profissional de futebol 7, você pega uma comissão profissional de futebol 7, a gente tem ali o X1, X2, beleza, mas... Querendo ou não, a nata do Fut 7 tá na Kings ali, League hoje. Tá ali. Por mais que ele jogue em outros times, a nata do futebol 7 tá na Kings League também. Então, assim, como vocês estão vendo isso? Vocês acham que talvez a modalidade, a Kings League poderia ter uma regra de, como é que eu posso dizer, de tempo? Vocês acham que, o que você acha, Arthur? Você acha que não, tem que ser assim mesmo, os melhores jogos, se tiver abaixo também não vai jogar mesmo? O que você acha disso? Porque assim, teve draft, todo mundo recebe, todo mundo tá ali, as oportunidades são iguais, né, na teoria, então basta ter a qualidade técnica para poder ter a sua oportunidade. Mas o que você acha disso? Teria que ter mais oportunidade ou tem que manter? Então, a Kings League já vem mais ou menos desse presente desde 2023, né, que teve o seu primeiro ano lá, o primeiro split, e tem muitos jogadores que ficam de fora, né? Eu acredito que, assim, o time, a delegação, podemos dizer assim, até pequena, né? 13 jogadores ali. Sim. Eu achei que a maioria seria utilizada na maioria dos jogos, mas tem muitos jogadores que nem entram. A gente tem um exemplo lá da Espanha, né, do Pio, em que a maioria dos jogadores foram lesionados. Tinha 2 jogos atrás, tinha 2 jogadores no banco, apenas um goleiro reserva e um jogador de linha reserva. Então eu acredito que, assim, é importante ter os jogadores, mesmo que eles não entrem, né, para caso aconteça alguma coisa, ter algum jogador, porque se ele foi para o draft, se ele foi selecionado entre ali, podemos colocar que tinha 160, 170 pessoas no dia do draft lá para serem selecionadas. Se ele foi um dos 10 daquela equipe, quer dizer que o técnico viu alguma coisa nele, quer dizer que ele quer aproveitar em algum momento da competição. O cara pode não estar bem psicologicamente, pode não estar bem também na sua melhor condição física. A gente até traz no wildcard a questão do Lucaneta, né, que não está na melhor condição física, mas trazendo na questão do draft, pode ter algum jogador que até foi draftado lesionado, como é a questão do Maicon. Então, acho que, assim, minutos, eu acho que a Kings não vai fazer isso e acho que também não é necessário. Eu acho que é só uma questão de entender um pouco mais a questão, tanto do atleta quanto do treinador. Por que ele está me tirando? Tem uma conversa, né? Tanto quanto tem no futebol de 11, né? Podemos dizer assim.
para entender um pouco mais e ter um pouco mais de sintonia aí, porque senão pode também acarretar em alguma polêmica dentro do próprio time aí, e alguma coisa escapar aí, dar algum problema a mais, alguma briga, e aí o time pode acabar sendo prejudicado também por questões internas, né? Eu gostei desse ponto, o Arthur, até pela questão também da sua idade também, né? Porque isso, a gente sempre fala muito aqui, eu e o Henry, né? A gente, pelo fato de já ter disputado bastante competições, bastante jogos e conhecer a maioria dos jogadores de futebol 7 tradicionais, a gente toca muito no assunto do extracampo, de como o extracampo faz diferença, né? Seja pro lado positivo, seja pro lado negativo. Então, acho que isso é importante. O que você acha, Henry, sobre isso também, sobre os jogadores que não têm atuado tanto aí? Então, irmão, eu acho que tem que jogar quem tá melhor. Uhum. A partir do momento que o jogador não entrega, não produz, não cria, desculpa, ali não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Só que assim, como é que funciona a questão dos draftados? O treinador ou a comissão, eles podem trocar somente por uma questão física, né, de lesão e tal, ou eles podem trocar a hora que eles quiserem? Arthur? Eles podem fazer essa alteração, pelo que eu entendo da regra, é mais por conta da lesão. Tá. É só quando houver a lesão. Quando o atleta ali não tá apto, ou no caso do outro menino da Laude lá, quando ele precisa, né, sair realmente, né? Ele alegou coisas, enfim, pessoais e saiu. Entendi. Entendeu? Tá, então beleza. Então, no caso, tem que haver entre aspas, uma desistência do atleta ou um corte por lesão para ele poder ser alterado e chamar alguém do draft, correto? Porque na teoria são todos Foi você que escolheu esse time, né? Sim, mas todos os draftados, eles são atletas Kings League. Sim. Porque eles recebem da Kings League. A única, assim... Então tem que ser quem tá no banco de dados ali deles. Exato. Tanto que você escolhido. não pode tirar um draftado e colocar qualquer um. Wildcard, né? Você tem que tirar um draftado e botar alguém que estava no draft que não foi selecionado no dia. Perfeito. Isso é importante. Mas então, assim, a gente dá seguimento e, infelizmente, muito... Por exemplo, a gente... ontem eu acho que o Luquete nem entrou no time do Real Elite. Né? Influenciador, eu acho que ele não entrou no jogo. Eu não lembro do Luquete ter entrado em campo. Não vi. Não entrou, né? Então, assim, a gente tem alguns jogadores que são influentes nas redes sociais, como pessoa, como jogador. O Luquete é uma pessoa excelente também. E não estão tendo tantas oportunidades, né? Então, acho que passa muito pelo que o Arthur falou, né? Acho que é a capacidade da comissão mesmo, né? Sim. Entender que realmente o jogador vai servir ou não para o time dele. E aí, Arthur, o que você acha aí com relação a... Vamos lá. Com relação a Kings League de forma geral. Conta um pouquinho pra gente aí. Você tem ido todas as rodadas? Não tem ido? Como é que tá sendo isso daí pra você também? Como você falou, ele tá acompanhando aí 1 ano, né? Então você tá vendo agora aí a maioria dos jogadores talvez mais de perto, seja na Kings ou seja através da internet também, né? Acompanhando mais. O que você tá achando da modalidade, irmão? Cara, pra mim eu tô gostando muito de acompanhar a Kings League no geral, assim, né? Eu comecei, acho que falei 1 ano, mas foi em maio de 24, né? Quando foi anunciado ali mais os jogadores, comecei a gravar conteúdo desde a primeira partida ali do G3X e da Fúria. Gostei bastante, que acompanhava muito o Alan, estagiário aí do Rio, acompanho muito ele. E aí ele acabou dizendo que ia ser presidente de uma equipe, me interessei. Fui assistir todos os jogos de todas as equipes aqui de casa e falei, tomara que tenha Kings League Brasil. Até conversei com o Wembley, né? O Wembley, fiz uma entrevista com ele estava lá no México na época ainda, né? Jogando já o Mundial, segunda partida, antes deles jogarem contra a equipe do Totti. Fiz uma entrevista com ele. Daí ele até me falou, acho que vai ter Kings League Brasil. Daí eu falei, se Deus quiser, eu quero muito estar lá. Você perguntou em relação aos jogos, eu estive na primeira e na terceira rodada, né? Mas, cara, é uma sensação surreal estar lá. Eu fiquei muito feliz e ser reconhecido por muita gente, tanto que eu até recebi o convite da Liga para estar no draft. Então eu estive no draft, né? Agradecer a galera da Arena Kings, também ao Max lá, que me ajudou bastante para chegar até o dia do draft lá. Mas, cara, é algo surreal, assim, muitos jogadores, alguns me reconheceram, algumas comissões, né, tanto que até na terceira rodada lá,
tô sempre na live, às vezes, do Velho Vamp, ele acabou dizendo assim, pô, escala lá no Fantasy, tem o Fantasy da Kings League que agora vai ter no Brasil. Legal. Falei, pô, até ele me reconhecendo, então, assim, muito feliz de estar tendo esse contato com muitas pessoas que antes eu só via pela internet e tá dentro desse mundo do Futset, né? Ano passado, falando mais sobre o Futset, acompanhei a Copa América também, então gostei bastante da seleção brasileira, acabamos ganhando da Argentina, mas, cara, tô gostando bastante aí, pra mim, Kings League, tô 24 horas por dia aqui no meu celular, na TV, no computador, então pra mim tá algo surreal. Show de bola. Você que citou aí a Copa América, por exemplo, né, a minha vida hoje, né, eu tenho uma produtora, né, então eu trabalho com fotografia e eu que estava fazendo, eu que faço os conteúdos da seleção brasileira, né, e tal, então assim, ali a gente já estava começando a ter esse burburinho, né, dos jogadores que iam tentar jogar, muitos jogadores ainda não acreditando no projeto da Kings League, o que é super normal, né, porque ninguém conhecia aqui no Brasil ainda, então alguns arriscaram e se deram bem, como foi o caso do Lipão, do Lelete, do Jefinho principalmente, né? Que são os jogadores que a gente já conhecia aqui do Rio. Mas, Arthur, irmão, brigadão, a gente vai finalizar aqui contigo agora, tamo juntão, tá? Em breve aí, quem sabe a gente te chama de novo, tá? Pra gente poder fazer mais alguns conteúdos aí, fazer mais algumas perguntas polêmicas. Gostei, teve personalidade. 18 anos, dá pra chamar pro time da King League, o Henry? O que tu acha? Assim, pela cara, tu chamaria o Arthur pra jogar, pra compor o elenco? Claro, Wildcard. Wildcard? Que isso, Arthur? O joelho não deixa, pô. O joelho não deixa. Gostei da boa desculpa de jogador. Gostei, de jogador de mentira. Mas tá tudo certo. Na noite é essa aí. Eu ia ser jogador, mas pô, o joelho. Então é isso aí, irmão. Brigadão, tamo junto, tá? E é isso, fechou? Valeu, pai da batida, valeu aí pela essa oportunidade aí de estar compartilhando mais o meu trabalho aí, valeu galera, e boa resenha aí, bom resto de programa pra vocês aí. Tamo junto, irmão, obrigado, é nóis, valeu.